Nesse vídeo eu vou te contar uma das lições mais valiosas que eu aprendi sobre os investimentos. Mas, para você entender exatamente a ideia do que eu estou querendo te passar aqui, primeiro você precisa conhecer uma história. Há muito tempo atrás, ainda na época do antigo Império Romano, havia uma mulher que tinha 10 moedas. E num belo dia ela estava varrendo sua casa, cumprindo com seus afazeres domésticos e resolveu contar essas moedinhas que ela tinha. E percebeu que havia perdido uma delas. E então, desesperadamente, ela começou a procurar aquela moeda, tirou toda a poeira da casa, varreu tudo, limpou tudo, procurou em tudo quanto é canto. E depois de muito tempo procurando, ela finalmente encontrou a moeda que ela tinha perdido. E de tão grata e feliz que ela ficou de ter encontrado essa única moeda, ela juntou todas suas vizinhas e amigas para sair e comemorar junto com ela. Só que você pode se perguntar, nossa, mas era só por causa de uma única moeda? É, cara, mas essa moeda não era qualquer uma. Essa era a dracma. E a dracma, na época do antigo Império Romano, do Império Grego e também de alguns reinos do Oriente, valia o salário de um dia de um trabalhador. Então, 10 dracmas era uma quantia considerável, principalmente para uma pessoa que não fosse da classe mais rica e abastada daquela época. E quem contou essa história foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. E se você quiser conferir, está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 8. E Jesus usou a felicidade dessa mulher ao encontrar essa única moeda para comparar com a felicidade que o céu tem quando alguém se arrepende de seus erros. E dentre tantas lições que podemos aprender com essa história, a que eu queria destacar aqui é a seguinte. A gente pode perceber com isso que o dinheiro vale exatamente aquilo que nós, seres humanos, determinarmos que ele vale. Para você isso pode ter ficado meio óbvio, ou você pode não ter entendido o raciocínio, mas calma, que essa nem é a parte mais interessante do vídeo ainda. Cara, pensa comigo. Hoje em dia, com R$1, com 50 centavos, você mal consegue comprar algumas balas no mercadinho. Mas na época do Império Romano, uma moeda valia um dia inteiro de trabalho de uma pessoa. E o próprio Jesus Cristo, que foi quem causou o maior marco na história da humanidade, usou a felicidade de uma mulher ao encontrar essa moeda para comparar com a felicidade que o céu tem quando um pecador se arrepende. Percebeu que por estar em contextos diferentes, em sociedades diferentes, o dinheiro também passou a representar coisas diferentes? E quando a gente começa a seguir essa linha de raciocínio, pensar dessa forma, algumas indagações surgem na nossa mente, como por exemplo, então, o que realmente representa o dinheiro? Por que a moeda de alguns países vale mais do que a de outros? Ou melhor dizendo, se o dinheiro vale exatamente aquilo que dissermos que ele vale, então por que o dólar vale mais do que o real? Bom, galera, como foi pedido nos comentários do vídeo que eu falei sobre como funciona a economia, eu vim aqui trazer a parte 2, onde vou aprofundar em alguns aspectos mais específicos que eu não tinha tratado no outro vídeo. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, clica no card que eu vou deixar aqui em cima e assiste lá. Aí depois você volta aqui, beleza? Assim você vai conseguir entender melhor o que eu vou falar agora. Bom, galera, primeiro, que sempre foi difícil, foi um desafio para o homem definir exatamente o quanto representa o dinheiro. Porque se você for parar para pensar, uma nota, o papel moeda, é só um papel. O que será que um papel vale? Era essa a questão. Então, quando foi desenvolvida essa ideia de papel moeda, eles tiveram que lastrear o dinheiro em ouro. Tá, Guilherme, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que para solucionar esse problema, eles lastrearam o dinheiro em ouro. Mas o que isso significa exatamente? Calma, relaxa aí que eu vou explicar tudinho para você. Basicamente, dizer que o dinheiro é lastreado em ouro significa que quando, por exemplo, você tivesse um dinheiro no banco, você poderia pedir a qualquer momento que o banco trocasse esse dinheiro que você tem em papel, moeda, por uma quantidade de ouro equivalente. Conseguiu entender? Então cada nota valia uma certa quantidade de ouro. E assim surgiu o primeiro padrão econômico, o padrão Libra-Ouro.
Bom, e para você conseguir entender como funcionam os ciclos econômicos, primeiro você precisa dar um like nesse vídeo e depois se inscrever no canal. Assim você vai conseguir entender muito melhor o que eu estou dizendo. Valeu? Então, vamos lá. Cara, seguinte, na época em que foi adotado esse sistema do padrão Libra-Ouro, o centro financeiro mundial era a cidade de Londres. Por isso, eles resolveram adotar a Libra como uma moeda de referência. Mais ou menos como funciona o dólar hoje. Conseguiu entender? Bem tranquilão, né? Ou seja, cada libra equivalia a uma certa quantidade de ouro. Esse padrão começou por volta dos anos de 1870 e durou apenas até o ano de 1914, porque após isso aconteceu um evento muito importante para a história da humanidade, que foi a Primeira Guerra Mundial. E com isso, quem se tornou a maior potência mundial? Quem será, hein? Exatamente, cara, os Estados Unidos da América. E com isso surgiu o segundo ciclo econômico do mundo, que foi o padrão dólar-ouro. Basicamente, ele funcionava da mesma forma que o padrão antigo, só que agora a moeda de referência não era mais a libra, era o dólar, beleza? Mas esse ciclo econômico durou até apenas o ano de 1971, porque com as consequências da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos decidiram adotar um sistema um pouquinho diferente, vamos dizer assim, que é o de câmbio flutuante, que está até os dias de hoje em vigor. Basicamente, nesse sistema, a economia e o valor da moeda de cada país depende também do mercado internacional. Assim, através dos bancos centrais, cada país busca estar num cenário cada vez melhor para o seu desenvolvimento e com uma estabilização econômica, beleza? Mas podemos chamar esse sistema também de sistema fiduciário, porque além de depender do mercado internacional, o valor da moeda de cada país depende do quanto as pessoas, ou principalmente os investidores, confiam nela. E é aí que entramos no ponto mais importante do vídeo, porque é exatamente isso que explica o motivo do dólar valer mais do que o real. Porque em qual país as pessoas confiam mais? Qual país tem mais influência no mercado internacional? Os Estados Unidos ou o Brasil? Os Estados Unidos, exatamente. Mas pensa comigo aqui, vamos criar um raciocínio. Se todo o sistema financeiro depende da confiança que os investidores têm nele, isso significa também que se for espalhado entre os investidores, entre as pessoas, uma notícia meio que infundada, um preconceito sem explicação em relação a um determinado ativo, uma determinada ação, uma determinada empresa, uma determinada moeda, significa que o preço desse ativo pode cair significativamente mesmo sem um motivo real. Ou se houver um otimismo sem explicação, pode fazer com que o preço desse ativo se eleve muito, a ponto de descompensar com o preço real da ação. E é aí que tocamos no ponto importante para os nossos investimentos, porque por vezes, como eu já falei aqui, por um preconceito infundado, o preço do ativo pode cair demais. E é nesse momento que surgem grandes oportunidades para os nossos investimentos, porque o preço do ativo vai estar muito baixo em relação ao seu valor real. Mesmo sem motivo nenhum, a empresa não mudou seu fundamento, mas entre os investidores surgiu um tipo de pessimismo. Conseguiu entender a ideia? Só que você tem que tomar cuidado, porque o contrário também pode ser verdade. Como aconteceu, por exemplo, na crise de 2008. E para você entender o que aconteceu nesse grande crash da bolsa e do sistema imobiliário, você primeiro precisa conhecer um investidor. E o nome dele é Ray Dalio. Ray Dalio é o fundador de um dos fundos de hedge mais lucrativos do mundo. E pela sua forma de enxergar a economia, ele conseguiu prever a crise de 2008 e, com isso, obteve mais de 16 bilhões de dólares. Basicamente, ele diz que a economia funciona através de pessoas que realizam transações com lojas e empresas em busca de conseguir um produto ou serviço que eles oferecem.
beleza? E eles fazem essas transações através de créditos ou dinheiro. E acima das empresas e das pessoas está o governo, que pode controlar como tudo funciona e, com isso, cobrar impostos. E, além disso, controlar os juros que são cobrados nos créditos. E eles fazem isso através dos bancos centrais, como eu expliquei na parte 1 desse vídeo. E todo o sistema que está em volta de um produto ou serviço ou uma classe de produtos é chamado de mercado. Por exemplo, o mercado de alimentos, tecnologia, transporte. E cada mercado é uma engrenagem do motor econômico dos países, do mundo. Então, quando você mexe no setor de combustíveis, afeta no setor de transporte, que afeta no setor de alimentos. Mas, se você também mexer, por exemplo, no setor de tecnologia, que foi um dos setores que mais cresceu nos últimos anos, por exemplo, com o aplicativo Uber, isso também afeta o mercado de transportes, que afeta o mercado de alimentos novamente, por exemplo, através da ferramenta Uber Eats ou iFood. Então perceba que se uma engrenagem não funcionar como deve, todo o mercado é afetado. Como nós temos visto nos últimos tempos, com a alta do preço da gasolina, dos combustíveis fósseis por causa da situação da guerra, isso tem afetado toda a máquina econômica do nosso país e não só do Brasil, mas também do mundo. E entendendo isso, esse sistema conseguimos entender o que aconteceu na crise de 2008. Porque na crise de 2008 o problema é que os bancos começaram a oferecer empréstimos, mesmo para pessoas que não conseguiam comprovar renda, para que elas pudessem investir em imóveis. E isso continuou acontecendo até que os bancos não conseguiam mais se capitalizar. Ou seja, a alta no preço dos imóveis, a alta quantidade de investimentos que eram feitos ali não tinham fundamento nenhum, não tinham dinheiro nenhum de verdade por trás disso. E isso causou uma bolha no setor imobiliário. E Ray Dalio, pela essa forma de entender o mercado, conseguiu perceber isso. E então, depois que essa bolha estourou, todo o setor imobiliário foi afetado. Assim como os bancos também não tinham mais como se capitalizar, isso acabou afetando muito o sistema financeiro, que foi afetando o mercado, foi afetando em outro. Assim, todo o mercado entrou em crise. Conseguiu entender? Cara, eu vou te falar uma parada. Se você pegar o bizu que eu te passei nesse vídeo, irmão, você vai conseguir aproveitar grandes oportunidades do mercado. Então, se você entendeu e gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, beleza? Ah, e lembrando, galera, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de 2 livros do Ray Dalio, onde ele explica mais sobre os métodos que ele usa para investir, beleza? Então, se você quiser entender mais, dá uma olhada no link que eu vou deixar na descrição. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha com mais um amigo seu que está querendo sacar mais de economia. Valeu? Meu nome é Guilherme Santos e aqui eu passo para você o bizu do mundo do dinheiro.